Hoje nós vamos começar uma nova série de estudos. Eu vou começar no Salmo 51. Eu já escrevi de forma abreviada no meu blog sobre isso, mas eu queria, voltando e relendo esse texto, eu fiquei desafiado a explorar mais os detalhes do que nós vamos chamar o caminho do arrependimento. O que é necessário para que uma pessoa não só inicie essa jornada, mas também como é que ela pode demonstrar evidências de arrependimento. Então nós vamos fazer isso a partir do Salmo 51. Eu vou ler aqui parte dele hoje, e eu recomendo que você, serão 5 mensagens, então, sempre que você vir anunciado que sou eu quem vou pregar, vai ser sobre o Salmo 51, tá bom? Então, se você quiser ler o Salmo inteiro, depois anotando dúvidas, você pode perguntar para mim depois. Mas hoje nós vamos então começar lendo o Salmo 51. É um salmo que nem todos os salmos têm uma introdução, um comentário introdutório, mas esse tem. E o comentário introdutório é dito que esse salmo ele foi escrito quando o profeta Natã veio ter com ele, com Davi, depois dele haver possuído Batseba. Então, essa é a circunstância quando Davi escreveu esse salmo. Nós vamos ler sobre isso depois, e eu também recomendo que você leia durante a semana a história no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, conta delongadamente a história e tudo o que aconteceu. Mas aqui nós temos então um relato de alguém já no processo de arrependimento, e nós vamos tentar aprender com Davi, registrado aqui na palavra de Deus, o que é esperado de nós, como é que nós também podemos iniciar essa jornada. Então diz assim o Salmo 51: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, ajuda-nos a entender a tua palavra. Não somos capazes de entendê-la do jeito que o Senhor espera, a menos que o teu Espírito, o mesmo que inspirou este teu servo Davi a registrar na palavra aquilo que nós lemos agora. Por isso pedimos que o Senhor nos dê essa capacidade de não deixar que as nossas tendências, as nossas preocupações, os nossos vícios se coloquem diante de nós e nos faça ter conclusões que não são aquelas que o Senhor espera de nós nesta noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar então falando sobre isso, sobre essa caminhada, o caminho do arrependimento. E eu resolvi dar esse nome a essa série porque qualquer tipo de pecado, meus irmãos, representa de algum modo um distanciamento de Deus. Por causa disso, qualquer tipo de arrependimento também irá custar, de alguma maneira, uma caminhada de volta para Deus.
E esse é o objetivo por trás dessa série de mensagens no Salmo 51. Observar minuciosamente o caminho do arrependimento, que eu chamo aqui o movimento que nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus. Arrependimento não é simplesmente uma decisão que você toma, está tomado, quem quiser ver, ótimo, quem não quiser, eu já arrependi. Tá? Você não viu, perdeu a chance. Não, o ato de arrepender, como eu tenho falado aqui, é uma caminhada. E eu tenho certeza que você já deve ter passado por essa situação, quando alguém lhe pergunta: fulano, você me perdoa? É uma pergunta difícil de responder, porque quando alguém pede o seu perdão, você não tem como exatamente medir e às vezes aferir se a pessoa sabe o que ela fez e, mais importante, se ela realmente está arrependida, já que uma pessoa arrependida, ela não aparece na testa dela uma mancha, ela não fica com nenhum sinal visível de que ela está arrependida. E também nós não temos como entrar na mente da pessoa e aferir se houve ou não arrependimento. É por isso que no nosso sistema presbiteriano nós usamos a expressão: a pessoa tem que dar evidências de arrependimento. Mas mesmo assim, como é que nós vamos aferir? Por outro lado, você não pode esperar que uma pessoa prove para você que ela nunca mais irá fazer aquilo que ela te ofendeu, para que você então conceda o perdão. E isso é irreal, porque nem se ela prometer isso, você não deve confiar, porque ninguém pode fazer essa promessa, de que nós nunca mais vamos fazer aquilo a respeito do que estamos pedindo perdão. Não é essa a base. É bom que ela realmente nunca mais faça. Mas o caminho do arrependimento, como nós vamos falar aqui, tem uma outra direção. E nessa série de 4 mensagens, então, eu gostaria de defender essa tese, de que o arrependimento não é apenas uma decisão, mas é uma caminhada que você inicia, e dependendo daquilo que você se arrepende, ela pode ser uma caminhada longa ou não. E a principal razão, meus irmãos, porque nós devemos entender o arrependimento dessa maneira, é a necessidade que nós geralmente temos de dar provas do que nós nos arrependemos, e nós queremos ver nas pessoas se elas de fato estão arrependidas. E outra razão porque eu gosto de pensar no arrependimento como se fosse uma caminhada, é que o erro sobre o qual estamos arrependidos aconteceu porque de alguma maneira nós nos distanciamos de Deus. E o arrependimento então é um caminho de volta para Deus. E na mensagem de hoje então, eu queria focar especificamente no primeiro versículo do capítulo 51, e o meu objetivo hoje é definir 2 coisas muito específicas, fundamentais. A primeira delas é se nós sabemos o que nós estamos buscando, o que é que nós devemos buscar quando nós estamos arrependidos, e segundo, como nós planejamos alcançar aquilo que nós estamos buscando. Então, são 2 perguntas básicas que nos ajudam, então, a iniciar isso que eu estou chamando aqui de um caminho do arrependimento. É muito comum você ouvir pessoas que conhecem um pouco da história de Davi, que é a pessoa que escreveu o Salmo aqui, e as pessoas conhecem Davi por qual frase? Geralmente a famosa frase: um homem segundo o coração de Deus. Quem conhece Davi mais a fundo, às vezes fica surpreso com essa frase, porque é um homem segundo o coração de Deus, mas até o dia quando esse relato aqui da introdução do Salmo nos diz,
Olha só o que aconteceu a título de contexto. Pelo menos 5 coisas aconteceram aqui. Primeiro, você vê aqui na história de Davi, antes de Natan confrontá-lo, exemplos de abandono de suas responsabilidades. Ele era um homem que, na época em que todos os reis estavam envolvidos em defender o território de sua nação, Davi resolveu ficar em casa. Há relatos também nessa história de ociosidade, diz o texto bíblico no primeiro livro de Samuel, quando todos os reis estavam engajados em batalhas para defender os seus territórios. Davi estava em casa, e não apenas isso, ele não estava orando, não estava lendo a Bíblia, não estava ajudando ninguém. Diz a Bíblia que ele estava passeando na sacada do seu palácio. Ociosidade. Há também muito esforço da parte dele de usar a sua influência como rei para forçar os seus servos a compactuarem com aquilo que ele estava fazendo de errado. Davi viu essa mulher tomando banho e resolveu possuí-la, e para que isso acontecesse, ele teve que mexer, envolver várias pessoas em seu pecado. Há também exemplos de atos de desprezo, fazendo ou ordenando que se fizessem coisas inimagináveis para evitar que o seu pecado fosse descoberto, ou seja, uma queima de evidências. Há também uma rede de mentiras e manipulações de situações, de pessoas para evitar que os seus atos fossem descobertos. Então, esse é o homem que a Bíblia chama o homem segundo o coração de Deus. E daí a surpresa de algumas pessoas, como eu disse, que conhecem mais Davi e ouvem essa frase. Aliás, deixe-me dizer aqui já de antemão, eu sei que é uma tradição, isso faz parte da nossa vida evangélica. A gente ouve essas frases e nós nos acostumamos com ela, mas essa frase, ela acontece pouquíssimas vezes na Bíblia e ela não define quem Davi realmente era. Mas se você perguntar para qualquer crente que cresceu na igreja, fale uma frase que defina Davi, ele vai dizer isso aí: um homem segundo o coração de Deus. Mas quando você então olha essas coisas, você às vezes se vê perguntando: mas reverendo, é esse o homem? Será que o senhor não leu a história errada? Não, esse é o homem segundo o coração de Deus. Agora, é lógico, não esse homem nesse momento da vida dele. Existem outros momentos de Davi, outras fases em sua vida, mas esse é o homem a respeito de quem a Bíblia já disse, sim, em algum lugar, que ele é um homem, foi um homem segundo o coração de Deus. Isso mostra, irmãos, que Deus não nos julga apenas pelos dias que nós estamos nos afastados dele. Não deixe que Satanás e os seus inimigos e as pessoas que querem o seu mal façam que você acredite que os seus piores dias são os dias que representam quem você realmente é. Se esse fosse o caso, Davi não seria chamado o homem segundo o coração de Deus. Se Davi fosse pensar em quem ele realmente é, com base nesses dias em que ele adulterou, que ele matou, que ele mentiu, que ele encobriu testemunhas, que ele fez todas essas coisas, certamente ele não seria chamado um homem segundo o coração de Deus. E isso nos ensina então que não importa quão longe você esteja, quão aprofundado no pecado você esteja, ainda que ninguém mais saiba o que está acontecendo na sua vida, hoje eu quero te dizer que nunca é tarde para você iniciar essa caminhada de volta, que eu tenho chamado o caminho do arrependimento. E quando eu falo, irmãos, de caminhada, não pense na caminhada estilo João do Pulo. Vocês se lembram dele? Os mais novos não devem lembrar, né? Mas aqui nessa aula aqui não tem ninguém que deve lembrar dele, mas João do Pulo, ele dava 3 pulos e chegava lá na secretaria da igreja, né? Era uma coisa fenomenal.
A caminhada que eu tenho em mente é algo mais daquelas corridas que envolvem um trecho de nado em mar aberto, depois um trecho de ciclismo, depois um trecho de mountain bike, depois um remo, depois rafting, depois alpinismo e para concluir um longo trajeto no meio de uma floresta com alguns poucos equipamentos para você tentar manter orientado. É esse tipo de jornada que nós estamos falando. A jornada de arrependimento, ela não é 3 pulos, pronto, está resolvido. A jornada de arrependimento envolve muito esforço, envolve dedicação, envolve preparo e envolve também dependência de Deus. E aí você pode dizer, reverendo, mas aí o senhor pintou o cenário tão triste de um arrependimento que se tivesse uma pessoa que hoje mais ou menos preparada para arrepender, já vai voltar totalmente desestimulada de arrepender-se. Mas irmãos, arrependimento não acontece da mesma maneira que amadurecimento. Às vezes eu compro muitas frutas e a desvantagem de comprar frutas é que às vezes elas amadurecem todas de uma vez, outras amadurecem mais devagar, mas quando você compra uma fruta, e eu gosto muito de comer ata, às vezes eu compro a ata mais ou menos assim, um pouquinho dura, porque ela quando ela fica madura, ela já madura de uma vez só. Eu enrolo num jornal, coloco dentro de um forninho que nós temos lá em casa, e aí com o tempo eu abro aquela e ela está madura do jeitinho que Deus gosta e eu também. O arrependimento, irmãos, não é assim. Você não embrulha a sua vida num papel e deixa o tempo passar e você um dia acorda arrependido. Não. O arrependimento é mais comparado, então, com uma jornada, com uma caminhada, com uma longa jornada. E assim como a maratona exige um preparo físico, a caminhada do arrependimento também exige um preparo espiritual. Assim como numa maratona, se você quiser que a maratona ela conte como válida, você tem que começar no ponto de largada e você tem que chegar no ponto de chegada. Você não pode fazer cortes, você não pode criar atalhos. Se alguém descobrir que você passou por dentro de uma quadra e cortou o caminho, não vai valer. Então, hoje eu gostaria de falar sobre o início da caminhada do arrependimento. Como é que uma pessoa dá o pontapé inicial? E eu quero já dizer de cara que arrepender-se não é uma coisa que você consegue fazer. É uma tarefa humanamente impossível. Você só é capaz de se arrepender porque o Espírito de Deus lhe capacita a fazer isso. Então, se você pensou até agora, puxa vida, o que ele está falando aí, eu até achava que eu estava arrependido ou que eu ia conseguir me arrepender, mas desse jeito, eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Mas se você pensou isso, você pensou o básico, porque realmente o arrependimento não é algo que nós conseguimos fazer por conta própria. Você precisa e você pode contar com o Espírito de Deus para isso. É nesse sentido, então, que a pergunta que você deve fazer não é se você é capaz ou não de se arrepender. Não é essa a pergunta. A pergunta que você tem que fazer é se você está fazendo a coisa certa. Se você estiver fazendo a coisa certa, você contará com o auxílio do Espírito Santo. E eu gostaria, então, aqui de propor duas perguntas que podem nos ajudar a verificar se o que você está fazendo é a coisa certa. Porque se for, então você pode contar com a ajuda de Deus. A primeira pergunta é essa então. O que é que você deve buscar? Quando você faz essa pergunta, o que é que você deve buscar no ato do arrependimento ou nessa caminhada do arrependimento, você descobre algumas coisas. Vamos pensar, veja o que o texto diz aí, ele inicia dizendo: compadece-te de mim, ó Deus. Vamos pensar um pouco nesse pedido que ele faz. O que exatamente ele está pedindo, como ele irá conseguir isso e
Por que ele está pedindo isso? Então, a primeira coisa que ele pede aí é a compaixão. É isso que ele está pedindo. É exatamente isso que ele está pedindo, compaixão. E compaixão é um ato de bondade, sem qualquer vínculo com obrigatoriedade. Quem resolve ter compaixão de nós, compaixão de você, é um gesto de bondade. Em outras palavras, não é possível você dizer algo do tipo: olha, eu queria que você observasse, tivesse compaixão de mim depois de tudo o que eu te fiz. Não, compaixão não funciona assim. Compaixão não tem nenhum tipo de vínculo associado com um ato de bondade. Não é possível ter compaixão em troca do que alguém fez. E olha, Moisés ouviu isso, todas essas palavras ditas claramente da boca de Deus, uma ocasião quando ele tentava forçar a barra, pedindo que Deus voltasse a caminhar junto com o povo. Isso lá depois da construção do bezerro de ouro, Deus disse a Moisés no capítulo 33 que ele não iria mais no meio do povo. Acabou. Eu vou mandar o meu anjo que vai na frente de vocês. Eu, disse Senhor, eu não vou mais com vocês. E aí vem a longa história de Moisés tentando trazer Deus de volta e fazer a paz do povo com Deus. E é nesse contexto que Deus diz a Moisés: Moisés, você precisa entender uma coisa. Você está pedindo misericórdia, mas eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E eu me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, não adianta você ficar forçando a barra. Misericórdia não é uma coisa que você exige, que você pede e fica cobrando. E parece que isso ficou bem claro, porque mais para frente, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 9, ele irá repetir isso que Deus disse a Moisés. E o apóstolo Paulo diz: olha, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então, compaixão não é algo que você cobra. E o primeiro de todos, então, os preparativos e ajustes para uma pessoa começar nessa caminhada do arrependimento, é ter essa compreensão exata, irmãos, de que o que ele está pedindo diante de Deus é algo que ele não merece. Quem quer iniciar uma jornada de arrependimento não pode iniciar com demandas, com resquícios de exigências. O ponto de partida é entender que você busca compaixão. Isso nos leva à segunda pergunta: por que é que ele está querendo compaixão? Por que Davi pede compaixão? A razão por que alguém pede compaixão revela a compreensão que ele ou ela tem do que aconteceu. Pedir compaixão é um ato de rendição. Pedir compaixão, quando você pede compaixão, você está declarando oficialmente que parou de lutar, que parou de resistir, de esconder o pecado, de tentar justificar, de tentar incluir outras pessoas como causa do seu pecado, de tentar negar o que ocorreu, de tentar vingar alguém antes de se arrepender. Quando você chega diante de Deus em primeiro lugar, veja que Davi não está ele não pede compaixão a Natã. Essa oração ele fez diante de Deus. Então, compaixão, pedir compaixão é o primeiro passo na caminhada do arrependimento. Quem pede compaixão está assumindo o erro, está assumindo a vergonha, está assumindo que não há mais razão para continuar resistindo à necessidade de iniciar a caminhada do arrependimento. Quem pede compaixão já entende que a vergonha decorrente de assumir o erro é como se fosse a primeira dose da vacina que irá nos tratar do pecado que estamos confessando. Veja, o mesmo autor, esse salmista Davi, no Salmo 32, ele fala o seguinte a respeito
dessa tentativa de esconder o seu erro. Ele fala assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão destio. Então, por que então que ele pede compaixão? Porque ele cansou de viver em constantes gemidos, ele cansou de ter que esconder, de ter que ver os seus olhos, os seus ossos envelhecidos. Ele não aguenta mais viver com a mão de Deus pesando sobre a vida dele. E ele também já não tem mais vigor para continuar convivendo com o seu pecado escondido. E olha, irmãos, a gente pensa de Davi uma pessoa, como eu disse, segundo o coração de Deus, mas ele não confessou o pecado. Davi teve que esperar Natã ir lá e confrontá-lo. Dessa forma, pedir compaixão é um ato de libertação. Quando a pessoa pede compaixão, ela rende-se diante de Deus. Ela para de criar argumentos e justificativas que possam anteceder qualquer decisão que possa acontecer em relação a ela. Eu não sei o que você faz e onde você está nesse processo, mas como nós vemos aqui, já foi mencionado anteriormente, Davi não confessou o seu pecado voluntariamente, ele teve que ser confrontado. E eu quero dizer a esse respeito que, é óbvio, irmãos, o que eu estou falando aqui não tem a ver com você ter derramado um copo de leite na mesa, na toalha nova que a sua esposa comprou e ela não te perdoa por isso. Não, isso não é coisa desse nível que eu estou falando. Eu estou falando de coisas mais sérias, coisas que nós fazemos e machucam profundamente a vida de outras pessoas, e em muitas dessas circunstâncias nós não sabemos como resgatar a confiança, o perdão daquela pessoa. E a pessoa também que foi ofendida não sabe também como fazer isso, porque ela não vê e ela não tem meios de aferir como você irá demonstrar esse arrependimento. Isso significa então que o pedido de compaixão, ele não é a mesma coisa que a confissão de pecado. Davi não confessou o seu pecado, ele teve que ser confrontado, ele admitiu o seu pecado depois de ter confessado. É diferente. Então, pedir compaixão é diferente de confessar. Pedido de compaixão pressupõe que uma sentença já foi dada por causa do seu pecado. Pedido de compaixão é uma tentativa de não sofrer as consequências da sentença que já foi colocada sobre você. Agora, pense comigo. Se o pedido de compaixão pressupõe uma sentença que já foi dada, e se o pedido de compaixão é uma tentativa de não sofrer a justa sentença pelo pecado, reverendo, como é que um pedido de compaixão evidencia o meu arrependimento? 4 maneiras. Primeiro, quando você pede compaixão, você está admitindo o seu pecado com o qual você está sendo acusado. Você parou de negar. Segundo, você reconhece que a sentença é justa, e Davi fala isso no Salmo aqui. Terceiro, você não apresenta nenhuma justificativa para o seu erro. Chega de justificar, você tomou a decisão de iniciar a jornada de retorno a Deus. E quarto, você para de tentar puxar outras pessoas para sofrer a sentença junto com você. Então, o processo de arrependimento, essa caminhada de arrependimento, é realmente uma caminhada de alguém que, literalmente, ele rendeu-se diante de Deus e quer voltar a ter comunhão com Deus. Quando Davi, diz o texto aqui, foi confrontado por Natã, foi uma cena muito interessante. Eu queria convidá-lo a abrir na sua Bíblia, não vai ser postado aqui não,
não vai ser mostrado no telão. Mas eu queria que você abrisse no segundo livro do profeta Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 12. E a razão por que eu quero que você abra isso é porque, de alguma maneira, deixa um papelzinho marcado aí, para que você leia esse relato depois, essa semana, que você anote algumas coisas. Às vezes, a gente ouve textos, a gente vê textos, mas a gente não abre a Bíblia e você acaba se esquecendo de ver algumas coisas aqui. Eu queria que você, de alguma maneira, porque nós vamos precisar disso durante essa série, que você lesse comigo aqui, acompanhe a leitura que eu vou fazer no capítulo 12. Aqui é o relato quando aconteceu esse momento que Davi foi confrontado. Veja, olha os termos que foram usados e a reação dele. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 1, o Senhor enviou Natã a Davi, e chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filho. E vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha só, ele não teve compaixão. Ou seja, quando Davi tratou com Urias, ele também não teve compaixão. Não é curioso isso, irmãos? Algumas pessoas, quando estão em pecado, elas aguçam o seu senso de justiça e elas vivem numa vida que não dão espaço para arrependimento, para que as pessoas tenham a chance de se arrepender. Não, é curta e grossa a decisão. Pecou, tem que morrer, tem que pagar 4 vezes. Qual não foi a surpresa de Davi ao saber que a história contada por Natã era em referência a ele mesmo? Veja o que o texto continua dizendo. Então, versículo 7, 2 Samuel 12, versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. E no versículo 10 ele começa a falar a sentença: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tornarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel. E esse é o momento agora, irmãos, preste atenção. Davi foi confrontado. Pelo menos uma pessoa sabe o que aconteceu, é o profeta Natã. Como que Natã sabe disso? Eu não sei. Certamente Deus falou para ele. Mas esse é o momento. O que é que Davi vai fazer? Davi tem 3 opções. Primeiro, mandar matar Natã. Se ele mandar matar Natã, pronto, a acusação acabou. Segunda opção, que seria mais coerente, ele se entregava para morrer, porque como ele disse lá na sentença que ele deu na história, quem fez isso tem que morrer. Muito bem, então já que você falou, fico feliz em saber, traga a espada, vamos aqui executar a sentença. Opção 3, ele poderia admitir o pecado
e iniciar o caminho do arrependimento. Veja só o que o texto continua dizendo no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, agora no versículo 13. O texto diz que então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E isso foi o que ele disse para Natã. O que ele disse para Deus depois é o que nós estamos lendo aqui no Salmo 51. E quando ele diz a Deus, você então vê o grande dilema, meus irmãos, e isso que eu queria que você pensasse comigo. Por que que Deus teria compaixão daquele que não teve compaixão de Urias? Por que Deus teria compaixão de alguém que de maneira veemente sentenciou a morte daquele fazendeiro rico por ter tomado a ovelha daquele fazendeiro pobre? Com que cara Davi irá pedir compaixão de Deus? Isso nos leva então ao segundo ponto. Como é que nós devemos buscar? Esse é o segundo ponto. Primeiro é o que é que nós estamos buscando. O segundo ponto é como nós devemos buscar essa compaixão. O Salmo 51 nos diz que Davi diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E a palavra benignidade e misericórdia são as mesmas. É que cada tradução às vezes usa um termo, mas o termo hebraico é o mesmo. Ora traduzido como benignidade, ora traduzido como misericórdia. Por que que isso aqui é um argumento forte? Pedir misericórdia pedir compaixão segundo a tua benignidade. Qual que é a força disso? Em Êxodo, no capítulo 34, Deus fala, Ele mesmo, Deus falando em um momento raro, quando Ele passou na penha de uma rocha e Ele mostrou a Moisés a sua glória. Então Deus faz esse comentário a respeito dele mesmo, de quem Ele era. Ele diz o seguinte, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, e que guarda a misericórdia até 1000 gerações, e que perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Eu não sei quantos se lembram, eu falei aqui nessa igreja antigamente, antes da pandemia, mas eu lembro que eu dei uma ilustração aqui, foi até o presbítero Cláudio que me ajudou. Eu peguei uma trena, e nós medimos aqui 16 centímetros, que proporcionalmente equivale aqui a 3 ou 4 gerações, comparados com 1000 gerações. E o presbítero Cláudio pegou a trena aqui, foi lá perto do banheiro das mulheres, é a distância comparada dos 16 centímetros, da 3 e 4 gerações, com 1000 gerações. Então é muito diferente. E eu creio que a única chance que Davi tinha de receber essa compaixão que ele pede é pensar nisso. É pedir que Deus, se Ele quisesse fazer, que Ele pensasse nisso que Ele, de maneira tão veemente, comentou com Moisés nessa ocasião. Um pedido de misericórdia, então, irmãos, de compaixão, que é o primeiro passo do arrependimento, ele não vem com anexos, mostrando o que você já fez, né, o que você não fez, quais eram as suas intenções quando você fez o que fez. Não. O pedido de compaixão não vem acompanhado com qualquer justificativa, ele vem apenas com o reconhecimento de que, se for acontecer, vai acontecer por causa da misericórdia de Deus. E se você lembra ainda do diálogo de Natã com Davi, no capítulo 12, no versículo 13, espero que você esteja ainda aberto, veja no versículo 13 agora, o capítulo 12 de 2 Samuel, Natã responde a Davi, depois de ele ter falado que ele pecou. Natã diz o seguinte: olha, também o Senhor te perdoou e o teu pecado, e não morrerás.
Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Quando eu leio, irmãos, esse texto, eu me arrepio de imaginar que o que está acontecendo aqui é exatamente o que Deus havia dito para Moisés lá no Monte Sinai, de que Ele é um Deus misericordioso sim, mas que Ele não inocenta o culpado. E quando eu leio essa passagem a respeito dessa criança em especial, pedindo, e quando você lê a história, nós não vamos ler toda aqui, mas se você ler depois em casa, você vai ver que Davi chorou por 7 dias, ele não comeu, ele ficou prostrado diante de Deus no templo, orando para que Deus tivesse compaixão daquela criança, porque ela não tinha nada a ver com o pecado dele. Mas depois de 7 dias, a criança morreu. Conforme Natã havia dito que morreria. Então, não era novidade. E isso me leva, então, para a conclusão. Eu quero concluir, então, essa primeira mensagem da seguinte maneira. Se você está pensando, mas, reverendo, isso não é justo, por que punir a criança? A criança não tinha nada a ver com isso. Por que não matou Davi? Por que não teve compaixão da criança e matou Davi? O que a criança tem a ver com isso? Por que ele não teve compaixão dela, da criança, como teve de Davi? Por quê? A morte, irmãos, dessa criança é um lembrete do que está por trás da bondade de Deus para conosco. Da mesma maneira que Davi teve que assistir à morte daquela criança, Deus também teve que assistir à morte do seu filho, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. E todas as vezes que nós lermos o Salmo 51, vendo aqui Davi, aquele que matou, aquele que não teve compaixão, pedindo agora compaixão, você tem que se lembrar que o filho dele, filho de Davi, morreu. E ao fazer isso, você tem que se lembrar de que o Filho de Deus também morreu. E não apenas isso. Esse Filho de Deus, Jesus Cristo, quando morreu, Ele pediu compaixão. Se possível, passa de mim esse cálice. Deus não teve compaixão, irmãos, do seu próprio Filho, a fim de que hoje você possa se beneficiar dessa compaixão. Isso é um grande gesto de amor. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a viver de maneira digna do Teu Evangelho. Sabemos que podemos cair. E queremos, ó Deus, que, caso isso aconteça, que o Senhor tenha compaixão de nós, não nos deixe vagar em pecado, vivendo, lutando contra aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Eu oro, Deus, em favor de pessoas que hoje me ouvem aqui, ou presencialmente, ou pela transmissão online, que já deveriam ter iniciado há muito tempo a caminhada do arrependimento. Que o Senhor dê forças, dê perseverança e ajude-os a focar naquilo que é importante no início dessa caminhada. Eu oro isso pedindo em nome de Jesus. Amém.